Olá, queridos, boa noite para vocês. Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja convosco, amém? É um prazer muito grande poder estar aqui convosco nessa noite. Eu me sinto honrado e grato por Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de poder estarmos aqui. E eu queria deixar nesse momento reaparecer no cenário novamente, né? Desejar a todos vocês a paz e a graça de Cristo Jesus. E eu, como disse no início, eu queria também deixar para vocês uma palavra de Deus, deixar uma palavra de Deus para edificar a sua vida, amém? E nessa noite eu gostaria de tomar por base, primeiro antes de deixar a palavra de Deus, eu gostaria de deixar um bom dia para quem é de bom dia, uma boa tarde para quem é de boa tarde, uma boa noite para quem é de boa noite e uma boa madrugada para quem nos assiste pelas madrugadas. Amém? Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em Cristo Jesus e que a paz, ou a Shalom de Elohim, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa guardar os vossos corações, que é a sede dos sentimentos, vontades e desejos, e o vosso espírito, sede da razão, em Cristo Jesus. Amém? Que a paz de Deus, então, que excede a todo entendimento, a toda compreensão do homem, possa guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Hoje eu gostaria de deixar por base no livro de Juízes, Sefer Shofetim, livro Shofetim Juízes, no plural, né? Capítulo 19 e capítulo 20. Sefer Shofetim, livro dos Juízes, capítulo 19 e capítulo 20. Eu não vou ler porque é muito extenso. Tomaria muito tempo ao ler esses dois capítulos aqui para você nesta noite. Mas eu gostaria que depois você lesse esses dois capítulos, que é a base da palavra que eu quero deixar a você. A epígrafe, ou título do capítulo 19, diz: Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. O capítulo 20 diz o seguinte: os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Tá certo? É uma história, eu não vou ler, depois você lê, mas vou lhe contar essa história e quero fazer uma analogia, um paralelo com duas outras biografias, a de Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente da América do Norte, e de Cafu, que foi um grande lateral direito da seleção brasileira e um dos maiores laterais direito da história do futebol mundial, tá certo? Essa história, o capítulo 19 e o capítulo 20, narra a história de um levita, que ele foi traído por sua mulher, que desceu para a casa do seu pai, que morava em Judá, ele morava ali na região de Efraim, da tribo de Efraim, e ele desce e vai atrás da sua mulher, sua concubina. A palavra de Deus diz que era a concubina dele que traiu ele, o levita. E ele vai atrás da sua mulher que havia descido para Judá. Chegando em Judá, ele vai adentrar a casa do pai dela, porque ela estava na casa de seu pai, e ali ele passa a noite. Passando a noite ali, ele, no outro dia, juntamente com o seu servo, ele pega o seu servo, pega o seu jumento, o seu animal de carga, e pega a sua concubina e vai embora. Nesse trajeto, era muito extenso, era muito longo, a noite estava chegando, o dia estava se esvaindo e a noite estava chegando, né? O dia estava indo e a noite estava chegando. Ele para numa praça, na cidade de Gibeá, que era uma cidade de Benjamim, da tribo de Benjamim. Um rapaz velho se aproxima até ele e diz o seguinte: olha, não é bom que você passe a noite aqui, porque eles iam passar a noite em Jebus. Lembra de Jebus? Fortaleza dos Jebuseus, que mais tarde Davi vai tomar a cidade, na época da monarquia unida, em que Davi era o segundo rei dessa monarquia unida. Ele vai tomar a cidade de Jebus, que era a fortaleza dos Jebuseus, e vai chamá-la de Jerusalém, que é Jerusalém, a cidade do grande rei, ou a cidade do Deus eterno, né? Ele disse o seguinte: não vamos passar aqui porque Jebus ainda não havia sido conquistada, ela foi conquistada na época da monarquia unida. Esse aqui nós estamos falando ainda na era dos juízes, na história de Israel. Ele diz: nós não vamos passar aqui porque essa não é uma cidade dos nossos irmãos hebreus ou israelitas, e nós vamos subir. Nós vamos para Gibeá. Eles foram para Gibeá, que é uma cidade da tribo de Benjamim, né? E passaram e sentaram na praça à noite. O dia, como eu falei, o dia estava indo, a noite estava chegando. Eles sentaram numa praça
Eles ficaram ali, naquela noite, por um período de tempo. Naquele momento, aproxima-se um velho para ele e diz o seguinte: olha, não é bom que você passe a noite aqui, nessa praça. Vamos para minha casa. E ele então foi juntamente com seu jumento, seu servo e sua concubina para a casa daquele velho. No entanto, alguns homens que a Bíblia os classifica como homens de Belial, e quando a Bíblia se classifica homens de Belial, porque são homens perversos, homens maus e homens cruéis de fato, viram aquele rapaz, juntamente com o seu servo, o seu jumento e a sua concubina para a casa dele. Eles foram atrás, bateram na porta daquele velho e disseram assim: olha, tira esse homem para fora porque nós queremos conhecê-lo. E quando a palavra de Deus usa a expressão conhecer, significa, em um certo contexto, significa ter relação sexual de fato. Lembra daqueles homens, nós temos que voltar um pouco na história, lá no Sefer Bereshit, o livro do Gênesis, quando fala que Deus enviou um anjo para destruir Sodoma e Gomorra. Naquele momento, você vê que aqueles homens, quando os anjos adentraram a cidade de Sodoma e adentraram a casa de Ló, os homens daquela cidade foram até a casa de Ló e bateram na porta e disseram assim: tira esses homens aí porque nós queremos conhecê-lo, né, no sentido de ato sexual. Por isso vem a palavra sodomia, mesmo que homossexualismo também, ou a depravação moral que se havia na época. Foi colocada dentro desse contexto devido à depravação moral que se havia em Sodoma. Então, eles pediram para que colocasse aquele homem de lado de fora para conhecê-lo. A Bíblia também usa a expressão conhecer para uma relação heterossexual. Né? Conheceu Abraão Sara e gerou a Isaac, no sentido de ter relação sexual com Sara, e Isaac veio devido a essa relação amorosa ou sexual entre ambos. Certo? Então pediu para que tirasse ele para o lado de fora, para que pudesse conhecê-lo. O rapaz, o dono daquela casa, aquele velho, disse: não faça tal. Eu tenho aqui minha filha que é virgem, e ele tem a concubina dele. Nós vamos tirá-la e colocá-las para o lado de fora, e vocês a conhecem. No final da história, só a concubina foi colocada para o lado de fora, e aqueles homens passaram a noite molestando sexualmente aquela mulher, estupraram aquela mulher, molestaram aquela mulher sexualmente a noite inteira. Amanhã surgiu, aquela mulher veio, sentou-se praticamente ali no beiral da porta, e ele estava saindo. Ele fez uma pergunta, ela não conseguiu responder porque estava fora de si, devido ao ato de moléstia sexual que ela teve durante a noite que aqueles homens praticaram com aquela mulher. Ele, percebendo que a mulher ficou fora de si, ele levou aquela mulher para sua casa, retornou para a tribo de Efraim, chegou lá, cortou aquela mulher em 12 pedaços e enviou um pedaço para cada tribo. E quando ele envia um pedaço para cada tribo, as tribos começaram, os principais ali começaram a se compadecer do levita e foram até a casa dele para perguntar-lhe o que havia acontecido. E chegando lá, eles perguntaram, né, o que havia acontecido, queriam um relato. E aquele levita relatou toda a história de que a mulher havia sido violentada pelos Gibeonitas, que era uma cidade de Benjamim, da tribo de Benjamim, e os israelitas chegaram a uma conclusão: bom, nós precisamos cobrar esse ultraje que os Gibeonitas fizeram à mulher desse levita. Né? E o seguinte, o que eles fizeram? O levita aqui não significa aquele que era realmente, que fazia parte ali, era da tribo de Levi, pertencente da linhagem de Davi, até porque, da linhagem levítica, porque a tribo de Levi ela não tinha parte no reino, no território de Israel, porque era uma tribo destinada para as coisas que eram sagradas e consagradas ao Senhor. Então ele podia ser da linhagem de Levi, né, que era um dos irmãos, dos 12 filhos ali de Jacó. E então o que sucedeu? Vamos cobrar. Eles se juntaram, a tribo de Israel se juntou para uma incursão de guerra contra Gibeá, que era uma cidade de Benjamim. Só que antes deles darem sobre a cidade de Gibeá, que ficava em Benjamim, eles oraram ao Senhor. A Bíblia fala que eles consultaram ao Senhor. E o Senhor lhes disse o seguinte: sobe primeiro a tribo de Judá. Eles subiram. O que aconteceu? Perderam a batalha. Eles retornaram. Novamente consultaram ao Senhor.
eles subiram contra Gibeá, porque juntou-se Gibeá e os benjamitas para guerrear. E eles eram excelentes, eram homens exímios no campo de batalha. Eles subiram a segunda vez. O que aconteceu? Eles perderam e retornaram. Já desfalecidos, eles clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor e o Senhor falou, pode subir. Só que agora eles subiram pela terceira vez com uma estratégia. Eles criaram uma estratégia para vencer os benjamitas que se uniram aos gibeonitas, né? E eles venceram pela terceira vez. A terceira vez que eles eram investidos, eles venceram através de uma estratégia que eles criaram. Ora, ou talvez você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com essas duas biografias que eu citei logo no início, de Abraham Lincoln e de Cafu. Eu tive contato com a biografia de Abraham Lincoln muito jovem ainda, acho que devia ter 12 para 13 anos, porque eram os livros de papai que ficava lá em casa, no segundo andar, quando ele estava em construção, nos escombros ali. Eu subia e tinha os livros lá no canto separado, e eu abria a biografia, esse livro que tinha várias biografias de Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, tinha de Abraham Lincoln, e eu lia a história de Abraham Lincoln. E lia, relia, eu achava fantástica a história dele, porque foi um homem de classe baixa. Aliás, a família dele estava abaixo da linha da pobreza. Eles não eram pobres, eles eram paupérrimos. E Abraham Lincoln, os seus pais eram incultos, não sabiam ler. Ele tomava livros emprestados para ler, livros velhos já, antigos para ler. E ele colocou no seu coração que ele seria alguém grande, alguém de relevância, de importância na sociedade, né? Na nação americana, especificamente, por assim dizer. E as pessoas tentavam desestimulá-lo, dizendo, quem é você? Quem é você? Você é filho de pais incultos, você é pobre, te põe no teu lugar. Só que ele persistiu. Ele se formou em Direito, montou um negócio, fracassou, montou uma associação na área do direito, fracassou, perdeu a sua esposa ou a namorada, não me recordo muito bem, mas perdeu a sua companheira. Ele, além de perder a sua companheira, ele teve um colapso nervoso, ficou muito tempo no hospital e fracassou por diversas vezes no Senado. Foram, não me engano, mais ou menos 9 fracassos, até que, beirando os 60 anos, ele se torna o 16º presidente da América do Norte. Beirando 60 anos, porque eu não me recordo muito bem aqui o tempo que ele foi, a idade dele. Mas beirando 60 anos, ele se torna o 16º presidente da América do Norte, depois de vários fracassos. A história dele é muito bonita pela persistência. Há uma frase de Abraham Lincoln que eu guardo, que ela é muito bonita, e ele diz o seguinte: o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Porque fracassar na vida, alguém um momento vai fracassar. Isso é indubitável na vida do ser humano. Aliás, isso é inevitável na vida do ser humano. Só que o que vai prevalecer é a minha persistência. Qual é o meu comportamento diante dos meus fracassos? Eu recuo ou eu faço dos fracassos um aprendizado, um ensinamento? Trago isso como uma pedagogia para mim aprender, me refazer, aquela palavra que nós usamos de resiliência, né? Se recuperar e seguir em frente novamente, agora com a experiência do fracasso passado. Então foi isso que ele fazia constantemente na sua vida, o que ele fez constantemente na sua vida, Abraham Lincoln. Assim também se dá na história de Cafu, que foi um grande lateral direito da seleção brasileira do Roma. Cafu, não pense você que a trajetória dele foi fácil. Ele marcou a história do futebol mundial como um dos maiores laterais direitos, com o maior lateral direito da história na sua época. Ele foi considerado o maior lateral direito. Ele marca a história também do futebol mundial como um dos maiores laterais direitos de toda a história do futebol. Cafu foi rejeitado por diversas vezes também. Se não me falha a memória, praticamente foram 8 vezes que ele foi rejeitado. Na 9ª vez, ele passou por 8 peneiras e foi rejeitado. Chegava em casa, cabisbaixo, triste, e o seu pai dizia assim: opa, levanta a cabeça. Seu pai sempre lhe deu apoio. Então o que acontece? Na 8ª vez que ele foi fazer a peneira, ele passou. Pelo técnico, o técnico que o avaliou e que o aprovou foi o técnico que já o havia reprovado por 3 vezes também. Sempre persistindo. Ou seja, por exemplo, o que nós podemos tirar de proveito disso para a nossa vida com a história dos israelitas que perderam a batalha por 2 vezes para os gibeonitas, que era uma cidade de Benjamim,
com a história de Abraham Lincoln e com a história de Cafu. Persistir sempre. Às vezes, Deus coloca um propósito no nosso coração e nós damos a primeira investida, vamos alegre, saltitantes, estamos alegres porque Deus fez-nos uma promessa e nós estamos trilhando o caminho. Só que de repente o primeiro problema para tentar desanimar. E você, o que acontece? Para. Ou a primeira frustração, o que acontece? Você para. A primeira derrota, o que acontece? Você para. Isso é uma história muito interessante, porque isso é uma coisa que os judeus têm. Muita gente diz, por que os judeus se dão bem? Será que eles não fracassam? Não, pelo contrário. Eles fracassam. Se você pegar histórias de livros ou você pegar no YouTube, você vai perceber que eles são pessoas comuns, como qualquer outra pessoa. Só que a diferença é o que? Na persistência. É insistir sempre. Né? Aquilo que nós usamos como fé, foco, foco e força, né? A ordem do fator, a ordem do produto não altera o fator, né? Não altera o resultado aqui. Então nós desistimos. Deus havia dito para os israelitas que eles podiam subir contra Gibeá, que Deus os havia entregado na sua mão. Só que eles perderam a primeira vez, perderam a segunda vez, e na terceira vez agora eles foram o quê? Com estratégia. As nossas lutas também precisam nós precisamos ir à guerra, mas precisamos traçar estratégias. Não podemos ir de qualquer maneira. As batalhas que se davam na antiguidade, as pessoas não iam, simplesmente tiravam suas espadas e vão para cima e matar todo mundo. Não, não era assim. Quem fazia assim eram os bárbaros. Os bárbaros eles não tinham tanta estratégia no campo de batalha. Já as cidades mais sofisticadas, como os babilônios, os medos e os persas, o reino helênico, os gregos, que passou a chamar mais tarde dos gregos, o Império Romano, o Otomano, o Império Mongol, todos eles tinham estratégias para darem as suas incursões e conquistarem mais terras e ampliar o seu reinado, né? E conquistando outros povos e fazendo deles províncias. Então é isso, essa mensagem que eu queria deixar para você: insistir, persistir e nunca desistir, porque uma vez que Deus deu uma palavra a teu respeito, ele vai se cumprir, mas você precisa superar-se, você precisa ter resiliência, recuperar-se, renovar a cada dia, diante das adversidades que a vida lhe propõe, diante das batalhas que a vida lhe propõe, diante das perseguições que a vida lhe propõe, diante dos fracassos que você vai ter. É como diz o profeta Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Que Deus te abençoe e que a paz, que a Shalom de Elohim, que a paz e a graça de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Amém.